Meus irmãos, com a paz do Senhor. Boa noite. É um prazer, irmãos, é uma honra. Eu me sinto privilegiado de poder estar aqui nessa noite, de compartilhar, trazer algo da parte de Deus. Muito obrigado, pastor Eduardo, Gabriel, muito obrigado, Isabela, meu primo aqui. Então eu me sinto em casa aqui, Eu já tive aqui, só que foi alguns anos atrás, lá na Roswell. Eu tenho amigos de longa data aqui, irmãos. O Vanderlei ali, que a gente ganhou para Jesus, viu? Glória a Deus. Eu creio que o nosso nome está lá nas orações ali, porque não foi fácil não, querido. Mas nós participamos, Então eu fico muito feliz de ver o Vanderlei aqui hoje firme, E é uma alegria, irmãos, estar aqui. Os irmãos vão me acompanhar. Eu não sou Eliseu, não, mas eu sou calvo igual ele, irmãos. Estou sendo arrebatado aos poucos. Glória a Deus. Obrigado, irmãos, por ficar aí. E, irmãos, eu sirvo ali na Lagoinha. A gente está à frente do Ministério Consolidação. Então a gente está servindo, a Deus ali, os irmãos. Então, mais uma vez, é um prazer estar aqui. Amém? Muito obrigado. Eu quero trazer essa palavra com muito encargo e temor no coração. E o irmão Diego foi lá e nos abençoou tão poderosamente. Muito obrigado. Foi bênção, irmão. E eu queria orar primeiro, amém? Feche os seus olhos. Pai, apresenta essa palavra diante do Senhor, Deus, nessa noite. Deus, eu clamo agora que o Espírito do Senhor me use. Fala na minha boca, Deus, que seja Espírito e vida. Como Jesus disse, a palavra que eu vos falo é Espírito e vida. Ao abrir minha boca, Pai, que vida possa fluir sobre esse local, Pai, encontrar guarida no coração de cada um aqui presente, Pai. E eu te agradeço nessa noite pela tua palavra, que é poderosa, viva e eficaz. Aleluia, irmãos. Aleluia. Se você pode, irmãos, abra comigo no texto de Gênesis, capítulo 1, o verso 1. E essa palavra eu posso nomear ela, os céus na terra. E a palavra, ela começa o início, dizendo assim: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Está ali, Obrigado, irmãos. No princípio, criou Deus os céus e a terra. No princípio. Esse é o primeiro verso da Bíblia, do livro mais vendido sobre essa terra. E ele inicia dizendo, no princípio. Tem uma pessoa atrás dessa palavra, irmãos. 1 João, capítulo 1, verso 1, diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. Quem era o verbo aqui, querido? O próprio Jesus. No verso 14 ele diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Esse verbo que foi liberado, que foi anunciado a vinda de Jesus por muitos anos, por muito tempo, na boca dos profetas. Ele é enviado como uma semente ao ventre de Maria. E ali o verbo se torna carne. E a própria palavra caminha sobre a terra. No princípio, querido, era o verbo. E o verbo se fez carne. Há um poder naquilo que nós falamos. Há um poder naquilo que sai da tua boca. Não é só palavras, querido. Não tem nada neutro. O diabo quer usar e é interessante que Salmo, o Davi, Salmo 33, ele diz: pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o seu exército, pelo sopro da sua boca. Quando nós falamos, sai o que? Um ar. Sai um sopro de vida. Jesus, ali, antes dele ir para a cruz, ele está reunido com os discípulos.
Ele sopra o Espírito sobre os discípulos. Se você lembrar, nós voltamos agora em Gênesis. Deus criou o homem, a imagem dele, e Ele soprou sobre as narinas do homem. E o homem tornou alma vivente. Ezequiel 37, ele diz assim: então ele me disse, profetiza o Espírito, profetiza ao Filho do Homem, diz, assim diz o Senhor, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. Atos 2, eu estou dando um pano de fundo aqui, irmãos. Atos 2, e cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar, de repente veio um som do céu, como um vento impetuoso, e encheu toda aquela sala. E havia como línguas repartidas de fogo sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito. Deus poderia tocar em qualquer lugar do nosso corpo, naquela ocasião, mas Ele tocou na língua, e eles começaram a falar em outras línguas. Há um poder que sai da nossa boca, querido. O homem mais sábio da terra, Salomão, disse lá em Provérbios 18, a morte e a vida estão no poder. Irmãos, 2 coisas mais poderosas nessa terra. Uma coisa, você sabe que você vai morrer. E ele está dizendo, a morte e a vida estão no poder. Isso aí, esse pequeno membro que está dentro da nossa boca. Aleluia, irmãos. Quantos estão aqui comigo? Eita glória. Então a Bíblia começa com um verbo aqui, querido. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. Então a Bíblia, você vai ver ela iniciar com Jesus e terminar com Jesus. Apocalipse 22, no último verso, está lá, João, que a graça do Senhor Jesus esteja sobre todos vós. Então a Bíblia inicia com Jesus e termina com Jesus. A Bíblia, ela aponta para Jesus, querido, o nosso Salvador. Quem escreveu o livro de Gênesis? Moisés. E Moisés representa quem? A lei. Por Moisés veio a lei, mas por Jesus veio a graça e a verdade. E Apocalipse termina com a graça. Onde abundou o pecado em Gênesis, através de Adão, superabundou a graça. Em Apocalipse, o povo tem medo de ler Apocalipse, irmãos. Mas Apocalipse vai te mostrar como você vai terminar e como o diabo vai terminar. Você sabe que Deus envia só um anjo para prender Satanás. Não precisa nada mais disso. Lá vai estar escrito que o anjo pega uma cadeia e vai prender Satanás. Aleluias. Você pode glorificar o nome do Senhor. Apocalipse 22, 13 diz, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e derradeiro, o princípio. No princípio Deus criou o princípio e o fim. A primeira, vamos caminhando aqui comigo, irmãos. A primeira criação de Deus foi o quê? Foi os céus. Vamos ver o texto? Puder postar de novo aí, a gente vai. E criou Deus os céus e a terra. A primeira coisa que Deus cria, irmãos, você vai ver aqui, está escrito, os céus e depois a terra. Mas eu lendo e meditando, no princípio, fala de um começo, de um tempo. Então quer dizer que Deus criou o tempo primeiro. Porque para iniciar algo, precisa de iniciar o tempo. Quantos estão entendendo aqui? O Cronos, irmãos. Então quando Deus, a palavra começa no princípio, o tempo é criado. Inicia o tempo.
Agora, eu tenho que concordar aqui que Deus, a primeira criação de Deus foi os céus. E tem vários motivos porque Deus criou os céus, irmãos. A Bíblia, tudo que acontece aqui, acontece porque alguém acessou o céu primeiro. Essa igreja está aqui porque alguém tocou os céus. Todos os avivamentos que acontecem sobre a terra, foi alguém que acessou o trono da graça de Deus. Foi alguém que buscou em oração. E você sabe que aqui, primeiro acontece nos céus para depois acontecer aqui. Não é o céu que depende da terra, é a terra que depende dos céus, querido. Mas o que Deus criou? Você vai ver que céu é esse que Deus criou. É interessante porque no segundo dia Deus cria o firmamento. E o firmamento é onde nós temos acesso, que é as nuvens, onde você vê, onde nós conseguimos, acessar com a nossa visão. No quarto dia você vai ver Deus criando o sol, as estrelas, a lua. E Deus cria o universo. Aí fica difícil de acessar porque é só com a NASA, com os foguetes. Então o que Deus está criando aqui? É um lugar chamado terceiro céu, trono de Deus. O que Paulo fala lá em 2 Coríntios 12, 2? Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo também não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. Amém? Até aqui os irmãos estão comigo? Aleluia. E um salmista que eu amo muito, irmãos, ele fala muito do céu, é o salmista Davi. Ele diz no Salmo 19, 1, os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Salmo 103, 19, o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e como rei domina sobre tudo o que existe. Você vai ver ele citando muito os céus. E tem um salmo que ele é cantado, que ele é pregado. É o Salmo 121. Ele diz, eu elevo os meus olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que criou os e a terra. Parece que ele estava meditando na criação. E tem outro salmo que eu fui meditando. A Bíblia não relata quem foi que escreveu, mas o Salmo 123, ele vai no mesmo caminho do Salmo 121. Ele diz, levanta os meus olhos para ti, ó Deus, que habita nos céus. E ele diz, continuamos a olhar para o Senhor nosso Deus. Num ele pede socorro e no outro, ele continua, ele permanece, esperando o socorro de Deus, esperando a ajuda do Senhor. Nós estamos falando de alguém aqui, querido, que passou 13 anos fugindo de Saul, fugindo do exército de Saul. Ele passou uma parte da vida dele sendo procurado igual um cão. E no meio dessa perseguição, ele não consegue ver saída. Quem conhece a história de Davi, você vai ver. Ele corre de um lado para o outro, ele foge, ele se esconde. Porque Saul, ele dorme pensando em matar Davi e acorda pensando em matar Davi. O cara fica louco. Ele não se conforma que Davi está vivo na terra. É uma perseguição implacável. Davi é amassado, é espremido, aquele negócio que vai espremendo até sair a última gota. Davi foi tão espremido, irmãos, mas tão espremido ali, que o que saiu dele foi esses lindos salmos, essas lindas poesias, esses lindos cânticos. Eu te faço uma pergunta: o que sai de você quando você é espremido? Quando você é perseguido, o que exala do teu coração, da tua boca?
Quando alguém te persegue, o que sai de você? O que exala do teu coração? A boca fala do que o coração está cheio. Se o louvor, se Deus habita nos nossos louvores, quem habita nas nossas murmurações? Tem um fato que aconteceu. Um homem, ele entrou no ônibus, o ônibus estava um pouco cheio, um dia quente, e ele chegou reclamando, já subiu reclamando. Mas está cheio aqui, mas está quente, né? Nossa, mas está fedido esse ônibus. O motorista não está sabendo dirigir, né? E começou a reclamar de tudo. Chegou o ponto dele descer. Ele foi descer, alguém falou para ele: ei, peraí, você esqueceu alguma coisa. Ele: o quê? Uma péssima impressão. O que sai de você, querido? Quando alguém não te trata como você quer. O que sai de você quando o seu pastor fala o que você não quer ouvir? Davi, querido, Davi era um guerreiro, um homem sanguinário. Alguém que tinha sangue nas mãos, habilidoso na espada, habilidoso na funda. Era um homem de guerra. Mas quando ele pegava uma harpa, os céus desciam. Quando aquele homem adorava, querido, não tinha demônio que permanecia. Até que Saul chamou ele. E você conhece essa história? Quando aquele homem adorava a Deus, querido, ele acessava o céu. Eu cheguei em 2006 aqui. Estou velho de América. E eu me converti em 2006, irmãos. E eu me lembro claramente, irmãos. Eu morava com um mexicano e um brasileiro, né? E naquela época era todo mundo junto, né? Aquela montoeira de gente, só que era um apartamento de um quarto ali. E eu passando por muita luta, Deus me libertando da bebida, de tantas coisas, né? E eu naquela fome, naquela sede, era só Deus, aquele... E eu não tinha lugar para adorar a Deus. Era aquele forrompe, eu ficava louco dentro do apartamento. Eu morava no final do condomínio. E até que Deus me deu uma ideia. Aí eu ia ali por volta das 10 horas da noite para o deck. Aquele escuridão ali, ficava ali, né, com violãozinho, era só 3 notas ali. Estava aprendendo a tocar ainda. E eu me lembro que toda noite, e eu passei mais ou menos 6, 7 meses ali naquele local. Até que um dia, no final do ano, eu estou me arrumando, preparando para ir para a casa do irmão, passar o Natal e tal. Bate na porta, né? E eu vou lá abrir e tal. Aquele jogador de basquete, né? 2 metros de altura lá, moreninho. E eu levo um susto. E ele, naquela época não falava nem hi, nem bye. Eu só lembro da menção dele, né? E eu falei, eu estou incomodando esse cara. Né? E ali ele viu que eu fiquei um pouco com medo. E ele foi embora. Falou um monte de trem lá, não entendi nada. Foi embora e eu fiquei meio assim, né? E aí estou eu saindo com o violão, né? Para entrar no carro. Quando penso que não, o cara para com o carro na minha frente, né? O carro cheio de gente. E, né, eu lembro que ele falou, agora eu entendo o que ele falou. Ele falou, você que toca. É você. Agora você vai tocar. E eu tive que tocar ali. Resumindo, depois ele foi conversar com o mexicano e falou, eu fui falar com ele, ele ficou com medo, né? Eu entendo, ele não me conhece, mas já tem um tempo
que todas as vezes eu escuto um barulho de música, de violão ali na minha janela. E quando eu escuto, eu saio para fora. E por várias noites eu tenho chorado ali. Eu não falei nada para ele, mas eu não aguentei. Agora eu vim aqui falar, quem que é ele? Que música que ele toca? Que som é esse? Eu quero ir, eu quero ouvir ele onde ele vai tocar. O mexicano explicou para ele que era da igreja e tal. Eu quero... Todas as noites eu ouço o barulho e eu vou. Irmão, eu nas minhas dores, eu estava morrendo ali, pensando que estava morrendo, eu estava curando alguém, que eu nem sabia, que não falava a minha língua. Alguém estava recebendo, que eu nem sabia quem era. Deus está fazendo isso na sua vida. Nas suas dores, Deus cura a dor do seu irmão. E naquela época eu mudei de lá e estava preocupado com outras coisas, muitas lutas. Mas se eu encontrasse com ele, Davi foi esse cara, no meio de tantas dores, no meio de tanta luta. Hoje esse salmo traz cura para nós. Salmos 23 é um salmo poderoso que é cantado em toda a terra, em todas as línguas. Você vai ver, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me fazem verdes pastos. Ele me guia às águas tranquilas, Ele refrigera a minha alma. Ainda que nós andássemos pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal nenhum, porque Tu estás comigo. Tua vara e o Teu cajado me consolas. Preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborde. E o mais maravilhoso desse próximo verso é que Davi foi perseguido durante 13 anos por um exército, não pequeno, não fraco. Davi foi perseguido durante esse tempo. E Davi, ele não fala o que ele estava vendo. Ele fala o que ele quer ver. E ele fala: bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Deixa eu te falar, Deus manda dizer para você que essa luta, essa tempestade que você está passando, toda tempestade passa. Toda luta passa, é questão de tempo. Passa. Mas Davi está declarando aqui para nós: a bondade e a misericórdia dele permanece para sempre. Enquanto você estiver respirando, a bondade e a misericórdia te seguirá. Você pode dar um glória a Deus para o Senhor. Jesus, ele foi perseguido por uma cruz maior do que ele. Aquela cruz que era para ser minha e sua. Ele tomou as suas costas. Prega eu. Bondade e misericórdia. Deixa eu te falar. Talvez você chegou aqui com esse sentimento de que você está sendo perseguido, de que maldições hereditárias, palavras que foi liberadas sobre a sua vida, e você carrega isso por muito tempo. Deixa eu te falar, Deus está dizendo agora: toda maldição foi lançada sobre Jesus na cruz do Calvário. O que te segue agora é a bondade e a misericórdia e a graça do Senhor Jesus. O que está atrás de você agora é bondade e misericórdia. Seja leve, querido. Você é livre. Você é livre. Quantos digam amém? Aleluia. Estou sentindo Deus aqui, querido. Eita glórias. Mateus 28, 18 diz assim: então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus. Primeiro, toda a autoridade vem de Deus. Toda a autoridade vem do céu, querido. E Jesus declara isso: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra.
Ele diz também em Mateus 16, 19: eu te darei as chaves do reino dos céus. Isso é poderoso. Está no plural, chaves. Se tem muitas chaves, é porque tem muitas portas. Eita, glória. Irmãos, eu tenho um bolo de chaves, de clientes. E essas chaves me dão acesso de entrar sem falar com eles nas casas. Porque chaves te dá o direito de abrir e de fechar. Jesus está falando para Pedro, mas Deus está falando para você nessa noite. Deus te dá chaves, que te dá acesso. Eita, glórias. Deixa eu te falar uma coisa. Tem um ditado que diz: o último que sai, fecha a porta. E esse cara foi Adão. Ele não foi o último, mas foi o primeiro que lascou com nós. Vamos ler, para não ficar só nas minhas palavras. Gênesis 3, 24. Depois de expulsar o homem, colocou querubins ao leste do jardim do Éden, e uma espada flamejante que se movia de um lado para o outro, guardando o caminho que levava à árvore da vida. Querido, acabou. Foi fechado, foi bloqueado o acesso do homem. Deus tinha plantado aquele jardim com detalhes, todo tipo de árvores, de frutos. Deus colocou ali justamente para que o homem não precisasse trabalhar pesado. Tudo que ele precisava estava ali. Era um lugar de provisão. E ele peca, e ele é expulso desse lugar. E Deus fecha a porta ali do jardim. Põe uma espada lá que fica vigiando, fora os querubins. Por quê? Ele sabia que ele ia voltar. Quando ele pegasse no cabo da enxada lá, ele ia sentir falta do jardim. Quando ele fosse ter que trabalhar ali, arduamente, ele ia lembrar e ia querer voltar. Mas o acesso à porta foi fechada. Olha o que diz, irmão. A espada representa o que aqui? A palavra. Bem, a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O caminho é o que aqui? João 14, 6. O que Jesus disse? Eu sou o caminho, a verdade. Era o caminho da árvore do próprio Jesus. A árvore da vida simboliza Jesus. Perdeu o acesso. Ficou sem graça. Igual agora. Acabou a alegria, acabou a música no jardim. Acabou a provisão. Eu creio que houve um silêncio no jardim. Segura um pouquinho aí, já que você parou, segura um pouquinho, agora você volta. Isso foi de Deus, irmão. Houve um silêncio no jardim. Lembra que ele escutou os passos? Ali, querido, parece que algo aconteceu. Onde o sol já não brilhou como antes naquele jardim. Ali, parece que o céu se fechou. Consequentemente, o jardim fechou para o homem. Gênesis 3,19, Deus diz para Adão: do suor do teu rosto comerás. O que Deus diz antes? Você comerá livremente. Você é livre para comer, Adão. Mas agora você vai comer sobre fadiga, cansaço, dor. As coisas já mudam aqui, as palavras já mudam.
E aí, Jesus, ele vai para um outro cenário. Jesus revive a cena num jardim chamado Jardim das Oliveiras. O Getsemane. Lucas 22, 44. A palavra diz: e posto em agonia, ele orava mais intensamente, e o seu suor se tornou em grandes gotas de sangue. Jesus revivendo. Porque Deus disse: do suor, do teu rosto agora. Porque suor agora é maldição. O suor significa maldição, querido. Porque você está morrendo aos poucos, quando você soa. E diante disso, Jesus começa a suar. E primeiramente ele soa o suor de Adão. Só que o negócio vai intensificando. Aquilo que Adão fez, agora o pecado vem sobre Jesus. E Jesus começa a suar grandes gotas de sangue. E esse sangue começa a cobrir todo o suor que simboliza a maldição que estava sobre o homem. O sangue de Jesus começa a cobrir toda a maldição. E a palavra diz que o sangue de Jesus vai até, a palavra é clara, corria até o chão. Porque Deus falou: maldita a terra. Um sangue inocente agora, santo, sem pecado, cai sobre a terra. Hebreus 10, 19, irmãos. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu. Pode começar, por favor. Deu ruim? Tá bom, agora então, tá tranquilo. Por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu. Isso é, do seu corpo. Aqui Jesus abre de novo o jardim e nos convida a ceiar com Ele. Do fruto de uma árvore no jardim do Éden, a madeira de uma árvore na cruz do Calvário, onde Jesus foi pregado, foi cancelado, anulado o decreto de morte contra você. Você pode levantar suas mãos para esse Jesus nesta noite. Estou sentindo, Pai. Gálatas 3:13. Olha o que diz, irmãos. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Eu não sei se você percebeu, mas o verso é o número 13 aqui. Gálatas 3:13. O 13 aqui representa o que na terra, pastor? É superstição. Você vai ver as construções nos prédios aí, você não vai achar o 13º andar. Todo mundo. No Brasil, então, não precisamos nem falar. Sexta-feira 13, os filmes, aquele ambiente pesado. O 13 não é um número bem visto em nosso meio, querido. Eu nasci numa sexta-feira 13. E eu lembro do meu pai falar, né? Quando ele fala, o médico falou: isso aqui, mano, que dia, hein? E aí o médico não é isso. Ou vai ter sorte demais ou azar demais, né? Eu falei: não, pai, é nenhum dos dois. Eu vou ter Cristo Jesus. Mas quando eu era criança, irmão, era terrível, porque quando você não conhece a palavra, você pena, você sofre. E minha mãe não permitia eu sair de casa, aquele negócio. Quando dava o dia de aniversário, era um terror. Vai acontecer algo ruim.
não posso sair. E foi por muitos anos. E no Brasil, querido, misericórdia. Mas justamente nesse verso 13, a Bíblia, não é por acaso que é o verso 13, é toda maldição foi quebrada. Não há mais maldição contra você, querido. Não há mais superstição contra você. Aquele que está em Cristo é nova criatura. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. A palavra diz, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluias. Eu estou caminhando para o fim. João 1:51. Isso é maravilhoso, irmãos. Diz Jesus, então acrescentou, digo-lhes a verdade, a partir de hoje verão os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. É uma declaração poderosa. Aquilo que estava fechado, agora Jesus declara e vai declarando, está aberto, querido. É o sangue meu aqui, é um novo e vivo caminho pelo sangue. Paulo disse que nós devemos entrar no trono da graça com ousadia pelo sangue de Jesus. Ei! Gênesis 28:12. Então sonhou Jacó que estava posta sobre a terra uma escada, cujo topo chegava ao céu, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam. Ei! O que Jacó viu aqui, querido? Os anjos de Deus subiam e desciam. Isso significa uma conexão vinda de Deus com o homem. Você vai ver em Gênesis 11 aqui o contrário. Uma galera se reuniu falando a mesma língua. E no verso 4 ele diz, depois diz, eles disseram, vamos construir uma cidade com uma torre altíssima que chegue até os céus. Meu Deus. Olha o que o homem é capaz de fazer. No braço, na força. Nós queremos chegar no céu. Ele estava tentando, com o braço, com o teu suor, chegar até os céus. Mas o único mediador é Jesus Cristo. A escada de Jacó não é nada mais, nada menos que Jesus Cristo, trazendo o acesso do homem a Deus e de Deus ao homem. Aleluias, aleluias. Querido, os céus é o nosso destino, amém? É para onde nós vamos. Mas enquanto nós não vamos, nós trazemos Ele até nós. É isso que Deus quer. Deus não criou aquele jardim à toa. Em Apocalipse você vai ver um cenário ali de um rio fluindo do trono de Deus e uma árvore. E o que Deus faz em Gênesis? Ele traz todas as árvores. E uma árvore que é a árvore da vida, que Adão perdeu a oportunidade. Essa árvore ficava no meio. E ele fez uma nascente, uma fonte de água, um rio que regava todo o jardim. Se isso não é do céu, é da onde, querido? A vontade de Deus sempre foi manifestar os céus na terra. E como nós lemos, Deus criou os céus e a terra. Querido, a terra é que precisava de forma. Não os céus. Deus não fala com os céus, Deus fala com a terra. O céu estava pronto, o espírito sempre está pronto, mas a carne é fraca. Então Deus fala com a terra. E os céus, o início da Bíblia é os céus manifestando sobre a terra. E até hoje é os céus manifestando sobre a terra. O que Jesus disse em Mateus 6,10? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é, assim na tua casa como é no céu, assim no teu corpo físico como é no céu. Ei, vocês estão me entendendo aqui?
É os céus manifestando sobre a terra, querido. Ei! Aleluias! Eita glória! Nossa vida é um degrau, é um processo de um degrau, é a escada de Jacó que nós vamos a cada dia subindo sobre os ombros de Jesus. E ninguém gosta de passar por processo. E eu tenho medo de pessoas que não passam por processo, irmãos. Pessoas que não têm história, que não têm processo, eu tenho medo. Adão foi nasceu pronto, pastor. O cara nasceu pronto. E Deus deu para ele tudo, o livre-arbítrio. E o cara tinha tudo do bom e do melhor. Mas não tinha processo. Eita. E Deus deu a escolha para ele. Saul também, você vai ver a história de Saul, não teve processo. O cara apareceu ali e de repente já é rei. Mas a gente sabe que foi vontade do povo que Deus fez ali, né? Mas você vai ver que o cara não teve processo. Agora Davi, só fugindo de Saul foram 13 anos. Misericórdia. É um processo que não acaba mais. Talvez você está reclamando nessa noite. Até onde vai isso? Depois do processo, o cara não perdeu uma batalha. O cara não perdeu uma guerra, irmãos. Esse cara é Davi. Absalão tentou adiantar o processo, aí morreu durante o processo. Quis tomar o trono do pai. Já Salomão, o cara esperou o processo dele chegar e foi o rei mais sábio que teve. Sansão foi um cara que foi no processo, mas durante o processo quebrou os princípios. E a gente sabe como terminou. José, dos 17 aos 30 anos, o cara viveu uma espécie de gangorra no Egito. Misericórdia. 13 anos também, semelhança ou não com Davi. 13 anos no processo doloroso e árduo. Mas no final do processo, o cara está governando a maior nação, que era o Egito naquela época, a mais rica e poderosa. Uma história tremenda. E eu te pergunto, eu encerro com isso. O dom te leva mais rápido, mas o caráter te leva mais longe. O dom te leva a uma posição, mas o caráter te mantém nela. Qual você quer? Fique aqui de pé. Vamos ficar de pé. O salmista Davi, no Salmo 119, 89, ele diz: para sempre, ó Senhor, a tua palavra está firmada nos céus. Aquilo que é gerado nos céus permanece, irmãos. Eu não sei, eu não te conheço aqui. Queria que você fechasse seus olhos nesse momento. Não sei o que você está passando, mas o Senhor está aqui nessa noite. Ele sabe exatamente o que você está sentindo. Jesus viveu a nossa vida nessa terra. Ele veio viver, Ele veio morrer a nossa morte. Ele tomou o meu e o seu lugar naquela cruz, querido.
Pai, nós apresentamos diante do Senhor cada vida aqui nessa noite, Deus, que foi exposta a Tua palavra, e a palavra do Senhor não volta vazia, ela nunca vai voltar vazia, ela tem o poder, ela é viva, ela é eficaz. A Tua palavra tem o poder de cura, a Tua palavra tem o poder de libertação. E nesta noite, Pai, eu quero declarar a palavra do Senhor sobre o Teu povo, sobre cada um aqui nessa noite, Pai. Vem com o Teu poder, vem com a Tua graça nesse momento, Jesus. Traz, Pai, o fortalecimento aos joelhos. Fortaleça, Pai, agora, Pai, cada um aqui, Jesus. Pai, durante o processo que cada um está passando aqui, Papai, Deus, traz o óleo sobre a cabeça, Pai. Em o nome do Senhor Jesus, leva os meus irmãos a pastos verdejantes nessa noite. Traz o refrigério, Senhor. É o óleo, é a unção que vem descendo agora. Eu declaro agora, Pai, sobre a vida dos meus irmãos, Deus, o alívio, a cura. Oh Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, que cada um seja renovado, Pai.